8h03, e em 2 minutos nós começamos nossa conversa. Tenham então, se possível, a Bíblia em mãos para que a gente possa fazer um passeio, né, nosso passeio pelos textos bíblicos em boa companhia. Né? Se tem o hábito também, né, talvez preparar um chá, não sei como está o tempo na região de vocês, mas aqui em Miguel Pereira começa a fazer um leve friozinho, né? Um ventinho mais fresco à noite, então é bom a gente ter um chazinho para acompanhar, não faz mal não. Sim, a Rose dizendo que faz um friozinho gostoso lá também. Por aqui também estamos bem, graças a Deus. Nem calor, nem frio extremo. E assim vamos caminhando. Aliás, falar sobre clima é algo inevitável quando a gente fala do Salmo 23 também. A gente vai acabar mencionando alguma coisa, precisando lembrar de algumas características climáticas também, né, da região. Não daqui, não de Miguel Pereira, não do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte, nem dos Açores, mas da Judéia, claro. Então, ora vejamos, né? São 8h05, vamos começar então, vamos fazer nossa primeira tarefa da noite, que é lembrar que nós tratamos de um salmo, que é o Salmo 23, dos mais conhecidos, né? Talvez o mais conhecido, possivelmente pelo menos um dos dois mais conhecidos, né? Juntamente com o Salmo 1, talvez, com o Salmo 91 também, né? Mas está entre os salmos mais queridos das pessoas, mais memorizados, em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Eu imagino que seja assim. O Antônio Sampaio aqui comenta que faz primavera, já lá é primavera, e faz mau tempo nos Açores. E nos maus tempos também, né? Não só climáticos, mas o Salmo 23 é muito lembrado também, né? O Salmo 23 ele é o salmo que em aflição nos socorre de certa forma. Nós nos lembramos dessas palavras e elas nos tranquilizam ao longo da vida em várias situações. O meu objetivo hoje com vocês é um pouquinho audacioso, assim, por isso eu vou pedir paciência, assim, né? Além de perseverança para acompanhar, mas também uma certa paciência, porque não é uma conversa daquelas mais amenas, assim, não é um devocional desses que você deita na cama e deixa eu escutar aqui essa conversa relaxante. Não é uma conversa um pouco árdua, eu vou dizer, porque é um assunto difícil, né? É ler o Salmo 23 de novo, né? Voltar a ler o Salmo 23 e não como a gente sempre lê, mas lê-lo no nosso tempo de Páscoa. A gente está ainda no tempo de Páscoa, né? Foi agora o 4º domingo de Páscoa, e o objetivo é ler o Salmo 23 lembrando disso, lembrando da ressurreição de Cristo, de tudo que Cristo conquista para nós, tudo que Ele conquistou para nós e o que Ele pode ainda por vir. Como que muda a nossa leitura do Salmo 23 quando a gente faz isso? Ler o Salmo 23 olhando para frente. Mas também eu quero já, de imediato, que quando a gente fala de escatologia, quando a gente fala de últimas coisas, né, das coisas do fim, a gente não deixa de olhar para trás também. Porque, curiosamente, o passado está no futuro, de alguma forma. Quando Deus fala do novo céu e nova terra, Ele não deixa de olhar para o Éden também, né? No Apocalipse isso é muito claro. A promessa do futuro ela já tem antecipações no passado bíblico, e a gente vai ler então o Salmo 23 olhando sim para uma perspectiva que é das coisas do fim, da escatologia, das coisas quando Deus coloca um ponto final na história, né?
e traz para nós novo céu e nova terra, vamos olhar assim, mas também vamos olhar para trás, também vamos olhar para o passado do salmista, né? Para o passado que o salmista tinha à sua disposição, porque isso certamente vai ajudar a nossa leitura a ter alguma consistência. Mas antes disso, e já começando a pensar um pouco o Salmo 23 nas nossas leituras, eu queria comentar que há uma forma muito equivocada de ler o Salmo 23 e que, infelizmente, é uma forma que seduz algumas pessoas, às vezes por simplicidade, a pessoa com sinceridade cai nesse tipo de leitura, e às vezes pessoas também querem manipular outras pessoas assim, que é a seguinte forma, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e aí inventam a ideia de que isso significa que se eu tiver fé, Deus vai me dar tudo que eu quero, né? Vai satisfazer todas as minhas vontades de coisas materiais, porque é uma promessa de Deus que nada me faltará. Isso atrai as pessoas, às vezes, em suas necessidades, mas obviamente não é uma leitura correta pensar assim, né? Que o texto do Salmo esteja prometendo satisfação de todos os nossos desejos materiais, porque está escrito que nada me faltará. Essa leitura não é boa, certamente não é boa. E pode ser muito usada pelo pessoal da teologia da prosperidade, até para atrair e firmar as pessoas, né? Mas não é uma leitura honesta. Agora, tem quem combata esse tipo de leitura indo para o outro extremo. O outro extremo seria o seguinte: já que o pessoal da teologia da prosperidade diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa que Deus vai me dar tudo, isso é o que o texto está dizendo, eu vou negar essa afirmação dizendo assim: não, na verdade o texto quer dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me falta, porque eu já tenho Deus e Deus em si me basta, né? Deus pelo que Ele é em si me basta. Essa leitura também não é muito correta, embora seja uma leitura bonita, né, e mais bonita que a outra. Ela não é muito correta porque o Salmo, veja bem, ele coloca Deus já como pastor. E a imagem do pastor não é a imagem do Deus em si, nos céus cintilando, entre anjos, arcanjos e querubins. Não é essa a imagem, é a imagem de Deus como pastor, Deus que vem e faz algo por suas ovelhas. O pastor age em favor de suas ovelhas. Então o Salmo também não quer falar de Deus em si, para que nós valorizemos a Deus pelo que Ele é. Não simplesmente isso. Ele fala de Deus agindo em nosso favor, fala de Deus misturando-se com o seu povo para servi-lo, né, e para ajudá-lo. Então tem tudo a ver, sim, com o que Deus faz por nós. O erro lá da teologia da prosperidade é que o que Deus promete aqui não é satisfazer todos os nossos caprichos, todas as nossas vontades materiais. É muito mais do que isso, né? E aí, o que o Salmo diz então, né? É claro que ele diz respeito à nossa vida presente, ao nosso dia a dia. É claro que o Salmo 23 sempre nos conforta porque nos lembra do cuidado de Deus, e esse cuidado é verdadeiro, né? Deus realmente nos cuida como um pastor cuida de suas ovelhas no dia a dia. Mas eu quero ler mostrando que tem algo mais do que esse cuidado do dia a dia. E aí nós vamos dar um passo além, né? E antes desse passo, que eu vou primeiro ler o Salmo 23, eu vou dar boa noite aqui para Raquel Viana, que é aqui de Miguel Pereira, né? Certamente com o seu marido, o Valquir, muito queridos. E também para o Padre Fernando, lá de Buri, boa noite. Que Deus nos abençoe a todos. E também a Conceição, que aqui chega agora, Conceição Teixeira. Uma ótima noite. Então vamos lá, eu vou ler o Salmo primeiro e logo começo a apontar alguns detalhes antes de encaminhar mesmo para a leitura que eu quero propor. Assim diz o Salmo, né, que nós podemos repetir orando também. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Nós podemos dizer amém. Boa noite, Neuza, Simão também, e boa noite, meu irmão Clene. Deus os abençoe. Esse é o salmo que nós queremos ler. Eu faço uma pequena divisão no salmo, na minha leitura, né? Na verdade, eu o divido em 3 trechos. São 3 trechos bem delimitados, assim. Primeiro porque há 2 temas no Salmo. Não é um Salmo só do pastor, né? O primeiro tema é pastoril, é do pastoreio, e ele vai até o versículo 4. Né? Aí é o tema do Senhor como pastor. Depois, o versículo 5 e 6, tem uma mudança e o tema passa a ser do anfitrião em sua relação com o hóspede. Né? Deus como anfitrião, que nos recebe como seus hóspedes, né? Como aqueles que habitam em sua casa, e ele tem todo um jeito de nos receber assim. Veja, 2 temas, o do pastor e o do hóspede. E eu destaco ainda que o versículo 4, e aí eu sugeri lá no começo, né, que vocês tenham a Bíblia em mãos para poderem olhar mesmo, o versículo 4, ele tem uma característica muito interessante. Ele tem o tema do versículo 1, 2 e 3, né, que é o tema do pastor. Veja que o teu bordão e o teu cajado me consolam, né, enquanto eu seu caminho pelo vale da sombra da morte. É o tema do pastor. Mas aqui no versículo 4 tem uma mudança já. Porque antes era um texto falando sobre Deus. O Senhor é o meu pastor, né? Ele me faz repousar. Era sobre Deus. Aqui no versículo 4 é quando nós temos a mudança e deixa de ser um texto sobre Deus e passa a ser um texto direcionado a Deus em oração, né? Enquanto era o Senhor é o meu pastor, aqui no 4 é tu estás comigo, né? É um tu agora, o Senhor. E esse tu, essa conversa com Deus, continua pelo versículo 5 e 6, quando o tema já não é do pastor, mas o tema do anfitrião e hóspede. Percebam essa diferença, né, na leitura do texto, isso é de certa forma importante. Agora, ainda antes de entrar no tema mesmo, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes do texto. Né? O primeiro detalhe é esses pastos verdejantes, na tradução da Nova Almeida atualizada, né? Pastos verdejantes. Uma tradução mais próxima, assim, mais literal, seria pastos de grama. Aí alguém pergunta assim, pastos de grama, mas todo pasto tem grama, né? Todo pasto tem grama. Por que dizer pasto de grama? Aí eu preciso lembrar das características específicas do lugar, né? Do lugar desse texto. Não se trata de uma cena que se passe no Rio Grande do Sul, que tem grama verde uma boa parte do ano, né? Até praticamente o ano inteiro, com ovelhinhas pastando ali. Né? E não é a realidade do pastoreio na Judéia, não é a realidade também do pastoreio que se tem que a gente vê em filmes, né? Da Escócia, por exemplo, tudo verdinho, né? E aquelas ovelhas bem carnudas com um verde abundante. Os pastores de ovelhas na Judéia, eles passeiam por regiões áridas, em que não é tão simples assim achar a grama para ser comida pelas ovelhas. Né? Muitas vezes essa grama se encontra debaixo de pedras, ao lado de pedras que guardam um pouquinho de umidade do solo, então consegue fazer a crescer, né? Uma grama suficiente para alimentar as ovelhas. E os pastores precisam ter, então, habilidade para levar as ovelhas para onde tem comida. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante aqui. As ovelhas, então, pastam naquela região, especialmente, com muito deslocamento. Né? Elas precisam caminhar longas distâncias para conseguirem alimento. Claro que sempre com o pastor por perto, porque senão elas não conseguem também achar alimento, vão se perder e se machucar. Então, o pastor vai andando junto com as ovelhas, né?
Mas eu vou mostrar para vocês com algum esforço, e vocês com algum esforço para enxergarem também uma foto aqui nessa imagem, né? Isso aqui é uma situação, assim eu acho que vocês enxergam bem, né? É uma situação boa, adequada na Judéia com relação à vegetação, né? Porque tem uma umidade que vem até do Mediterrâneo e faz com que essas montanhas tenham, por um lado delas, uma certa vegetação. Agora, o salmista pode muito bem também estar pensando nisso daqui. O Antônio diz ali, né, Antônio Sampaio, que na ilha em que ele mora, nos Açores, é tudo verde, talvez um pouco como esse verde aqui, né, talvez com mais vegetação, eu imagino. Mas isso aqui, por sinal, por curiosidade, né, isso aqui é o Negev, isso é o deserto. Né? Por que está verde assim? Esse deserto está verde assim porque isso é depois de um bom inverno. E depois de um bom inverno, por incrível que pareça, até hoje, cresce verde na região desértica, né? Há umidade suficiente para isso acontecer. O salmista provavelmente viu isso algumas vezes na vida dele, e aí, olha que bonito, né? O Senhor me faz repousar em pastos verdes, né? O que é impossível quando há uma região totalmente árida e tem que andar o tempo todo para ter comida, é possível numa situação atípica, conhecida pelo salmista provavelmente. E isso é o que Deus faz conosco, né? É deixar de nos levar para esse andar constante, para essa canseira constante e podermos descansar, né? Repousar. E aí vem também as águas de descanso. Algumas traduções antigas diziam águas tranquilas, mas literalmente é como está aqui na Nova Almeida, né? Águas de descanso. Eu acho muito bonito isso, porque é a imagem que continua, né? De as ovelhas poderem ter um lugar agora com grama para comer e também com água para beber e não precisarem continuar numa andação sem fim. A gente lembra das regiões desérticas em que há os tais oásis, né? Esses lugares em que há uma água em que se pode ficar. Mas tudo necessitando do pastor de novo, né? Porque o pastor precisa cuidar das ovelhas também perto da água. E aí uma curiosidade que me ocorreu quando eu pesquisava aqui imagens de água em Israel, né? E apareceram notícias, eu queria uma imagem de um riacho. E apareceram notícias, mais de uma notícia, de incidentes de que riachos e rios pequenos, de repente, têm o que eles chamam de enchente instantânea. Né? A água sobe muito rápido porque choveu na cabeceira a quilômetros de distância. Então, notícias recentes, desde 2010 eu vi, de jovens e adolescentes que morreram, perderam a vida porque estavam passeando em excursão perto de riachos, e houve essas enchentes instantâneas, né, no deserto mesmo, e essas pessoas morreram. Era uma notícia de 9 jovens e outra notícia de 2 adolescentes que tinham falecido assim. Mas é claro, então, que as águas de descanso precisam ser bem cuidadas pelo pastor também. Né? Ele precisa saber aonde leva as suas ovelhas e como cuida dessas ovelhas. Eu vou pular aqui uma questão que eu acho menor, assim, até porque o nosso tempo não é o tempo de toda a noite, né? Nem todos vocês prepararam um chá para acompanhar. Mas eu sugiro que vocês leiam, né? O versículo 2 e 3 do Salmo 23, quando ele acaba de falar das águas de descanso e diz: refrigera minha alma, refrigera minha alma. Isso é interessante porque nós estudamos aqui há pouco tempo o Salmo 19, e o Salmo 19 usa essa mesma expressão do refrigerar a alma, restaurar a alma, mas não falando de água. Ele fala: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Em hebraico é o mesmo termo, é o mesmo verbo aqui. Restaura a alma, né? A lei do Senhor. E aí eu me lembrei, olha, aqui estava falando de água e fala do restaura a alma. Lá fala da lei do Senhor e aí fala restaura a alma. Mas não é curioso que no Salmo 1 nós temos a lei aproximada à água, né? Aquela pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, né? Então esse restaurar da alma é algo muito bonito nos Salmos e que tem uma conexão com água e com a lei do Senhor, porque água e lei do Senhor no imaginário do salmista estão conectadas também, né? Mas esse é assunto para uma conversa mais
mais longa e mais específica. Agora sim, eu convido vocês a pensarmos um pouquinho no Salmo, olhando um pouco para fora do Salmo, né? E aí, pegue a sua Bíblia, porque vai ser necessário, né? Primeiro, eu lembro que o que a gente costuma lembrar sempre, né? Davi era um pastor, né? E as pessoas sempre dizem, veja como ele sabia do que ele estava falando aqui no Salmo 23. Verdade, né? Lá em segundo livro de Samuel 7, de 8 a 9, é Deus que diz, né? Se diz ali que o Senhor tirou Davi de trás das ovelhas de seu pai, de andar pelos campos e cuidar dos animais, né? Ele tem essa experiência toda e ele pode olhar para a sua vida e ter o material para compor esse salmo. Mas tem algo muito interessante também quando a gente olha mais para trás. E aí eu convido vocês a olharem para o Êxodo. E me parece que o Êxodo tem um papel importante no Salmo 23 também, que nem sempre é percebido. Leia lá, por exemplo, o Salmo a gente sempre lembra, né? Ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esse nada me faltará acontece em que circunstâncias no Êxodo, né? Leiamos Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Deuteronômio 2, capítulo 7 diz o seguinte, que é Deus falando do cuidado que ele teve com o povo na travessia pelo deserto, né, durante o Êxodo. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês, coisa nenhuma lhes faltou. Né? E aqui eu lembro, né, o Tu estás comigo, que o Antônio Sampaio bem observou ali, né, que mostra a proximidade de Deus. Aqui no Deuteronômio, Deus está mostrando que ele está próximo do povo na travessia do deserto. E mais do que isso, outra semelhança aqui é se coisa nenhuma lhes faltou. O mesmo verbo que aparece, nada lhes faltará, né? O que nada me faltará. Isso que o salmista diz sobre si aconteceu com o povo no deserto. E aconteceu também, e aí eu leio com vocês Deuteronômio 8:9, que era a promessa de Deus para o povo que entrava em Canaã também, que nada lhes faltaria. Deuteronômio 8, versículo 9, ele falando da terra de Canaã, né? Terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Né? Esse nada faltar também é a experiência do povo de Deus aqui. Já é bom de lembrar, né, que a experiência de nada faltar, bem observando, é do cuidado de Deus, mas não é de Deus nos tornando ricos e abastados, porque no deserto o povo teve o suficiente, mas não deixava de ser um deserto, né? E é a realidade que o salmista tem para lembrar a partir do que ele conhece da história do seu povo. Agora eu vou para um detalhe mais ousado um pouquinho, que é não olhar só para trás, para o Êxodo, não olhar só para a vida de Davi, mas olhar para o futuro também. E, curiosamente, o Salmo poderia todo ser traduzido com os verbos no futuro. Seria muito correto também dizer assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me fará repousar em pastos de grama, Ele me guiará a águas de descanso. Tudo no futuro é possível traduzi-lo assim também, até porque o tipo de verbo que está no nada me faltará é o mesmíssimo que está em todos os outros, né? Ele pode ser traduzido pelo futuro. Mas isso me faz pensar então de cara que o Salmo pode me falar também da promessa para o futuro. E falando em promessa para o futuro, eu queria lembrar com vocês que a promessa de Deus como pastor e de um pastor que haveria entre nós, muito especial, ela é frequente no Antigo Testamento, né? Para isso eu vou poderíamos ler Jeremias 3,15, mas eu prefiro ler Isaías e Ezequiel. Acompanhe comigo, né? Procure aí na sua Bíblia Isaías 40, um texto messiânico, um texto conhecidamente messiânico, né? Que fala da vinda do Messias.
mas que deve ser lido de novo. Isaías 40, primeiro nós vamos ler o versículo 5 e depois nós vamos ler o versículo 9, 10 e 11, né? Os versículos 9, 10 e 11. Leia comigo então Isaías 40, versículo 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. É promessa daquele que vem, daquele momento especial em que a glória do Senhor será vista, né? E aí lá no 9, vem um trecho muito bonito, né? 9 até o 11. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis, aí está o seu Deus. E aqui é a presença de novo, né? A proximidade. Eis que o Senhor seu Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. E aqui vem o versículo 11, que tenha seus ouvidos muito atentos. Como o Senhor, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Eu acho lindo esse texto, primeiro pelo cuidado que mostra de Deus como pastor, cuidando de cada ovelha conforme as suas necessidades, né? Conforme as suas especificidades. Mas o que me chama a atenção para este estudo é o fato de que o pastor é prometido, né? A presença de Deus como pastor é prometida para o futuro, né? Para algo que ainda haveria de acontecer. E tendo o Salmo 23 em mente e lendo a profecia, a gente vai pensando então, olha, o Salmo 23 não é só sobre algo acontecido, nem só sobre algo acontecendo, mas é algo também que haveria de acontecer. E aí, eu vou, para reforçar isso aqui, eu convido você também a ler comigo o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, eu estou abrindo aqui também, Ezequiel 34, lá de 1 a 5 primeiro, né? Ezequiel 34, de 1 a 5, na verdade, é uma crítica aos maus pastores, né? Pastores aqui, aqueles que exerciam a função de liderar o povo, que dominavam o povo, mas que em vez de conduzir o povo devidamente, acabavam fazendo algo em outro sentido. Vamos lá, leia comigo, ou então preste bastante atenção, Ezequiel 34, de 1 em diante. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor. Se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Essa visão terrível da falta de pastor, mas tem a promessa. Diante dessa situação, eu leio com vocês Ezequiel 34 ainda, no versículo 11 em diante, 11, talvez até 16, porque aí vem o que Deus promete com respeito ao pastor. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Nuvens e densas trevas que lembram muito bem o vale da sombra da morte, que é isso, um lugar de profunda escuridão. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra.
Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Veja como o imaginário do Salmo 23 está aqui nessa profecia também, né? Mas isso se cumpre num dia específico. E aqui eu leio com vocês o 23 também, Ezequiel 34, 23, que diz: porei sobre elas, as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. E aqui é a promessa messiânica por excelência, né? É o que dá a expectativa do Messias. Veja como o tema permanece, né? E não é à toa, então, que nós lemos no domingo passado também nas igrejas, João 10, de 11 a 18. Não vou lê-lo todo aqui com vocês, mas é só para lembrar que Jesus diz ali, né? Ele recupera tudo isso que está em Ezequiel, que está em Isaías, que está no Salmo 23, e ele vai dizer assim: olha, vocês não estão pastoreando, né? Dizendo isso para os líderes religiosos do seu tempo. E aí ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor, né? Que é um modo de dizer eu sou o bom pastor, né? Ele se colocando, de certa forma, por meio de uma linguagem não tão direta assim, mas como essa figura que era prometida e que agora está ali, né? Leiamos sempre, é bom ler Ezequiel antes de ler o Evangelho segundo João, por isso, muito do que está em Ezequiel é retrabalhado e esclarecido em João com a figura de Jesus, né? Isso é muito bonito de Jesus dizer, né? Eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, e aí se esclarece muito mais a obra desse bom pastor, a radicalidade a que chega a obra do bom pastor Jesus, né? Que não é só de cuidar da nossa vida cotidiana e das nossas necessidades, mas é de prover um meio para que a nossa necessidade maior esteja suprida, que é a nossa necessidade do perdão, né? Isso Jesus mostra, revelando a si mesmo como o bom pastor e indo até o fim no seu propósito, né? É bem significativo, então, por exemplo, que as primeiras imagens pintadas de Jesus, nas catacumbas romanas mesmo, as mais antigas parecem não ser de Jesus na cruz, mas de Jesus como o bom pastor, né? Jesus com um cordeirinho nos ombros e ovelhas ao redor. Porque esse texto, na verdade, e esse cumprimento da promessa em Cristo ficou muito marcado na igreja, né? Ele é para ficar muito marcado mesmo, né? Precisa ficar. Agora vamos dar um passo ainda mais, né? Mais um passo, assim, calmamente, né? Bem pastoreados pela palavra de Deus, nós podemos avançar um pouco mais e aí eu recupero, né? Como Jesus, o bom pastor prometido, né? E aqui a gente pensa, nós falamos do passado do Êxodo, nós falamos da realidade presente do cuidado de Deus e nós falamos também dessa esperança da promessa. Agora, tudo isso, como eu dizia, né, a escatologia não olha só para o futuro, olha para o passado também, porque o passado é retrabalhado. E aí eu quero mostrar isso, como isso acontece, porque a gente vai ver que tudo converge para Cristo, né? A promessa escatológica, a promessa do futuro que Deus tem para nós, obviamente está fundamentada em Cristo. Mas Cristo também está lá no passado que dá ingrediente para o salmista, está na vida do salmista e está no que é prometido para o futuro. Para exemplificar isso, né, como Cristo está lá, eu gostaria de ler com vocês, né, e por isso peço que vocês, de novo, tenham as Bíblias em mãos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Procurem aí, Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5. E aqui vamos ler o seguinte, Paulo falando do tempo do Êxodo, né, do pessoal que passou pelo deserto, e ele diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Aqui falando do pessoal do Êxodo, claramente. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Lembrem do Êxodo, a pedra que jorra água, mas aí vem a frase importante para a gente aqui hoje. E a pedra
era Cristo. Ou seja, o cuidado de Deus lá no Êxodo com o povo não é um cuidado desconectado de Cristo, desconectado do Filho. Na verdade, tudo, desde Adão e Eva, após a queda, o cuidado de Deus a partir de sua promessa é um cuidado que converge para Cristo, é o cuidado de Cristo para chegar ao momento que Hebreus descreve de forma muito clara, né, esse momento da consumação dos tempos em que Deus nos fala pelo Filho mesmo, o Filho encarnado, e aí vai dar a vida por nós. Mas Cristo já está, né, desde o princípio, cuidando do seu povo. E se Ele está no princípio, e aqui nós vamos dar um passo que é quase o passo final da nossa reflexão, Ele está também num final que nós ainda não alcançamos, né? Nem o pessoal do tempo de Jesus viu isso acontecer, nem Davi, nem o pessoal do Êxodo e nem nós, que é o pastoreio de Cristo final, né? O pastoreio que nós vamos testemunhar só a partir da nossa fé quando nós lemos Apocalipse 7. E aí eu convido você novamente a tomar a sua Bíblia, né? E a pegar o Apocalipse 7, do versículo 13 em diante. Eu preciso encontrá-lo aqui, Apocalipse 7. É uma cena de uma visão celestial, né? Uma visão do fim, na verdade, eu vou dizer, porque o Apocalipse 7 ele já nos dá uma visão antecipada do que acontece só no desfecho mesmo, né? O final da história está aqui, depois o Apocalipse volta e trata de coisas anteriores, mas o Apocalipse 7 está falando do final mesmo. Preste muita atenção, ou se possível, leia comigo o Apocalipse 7, de 13 até o 17. Olha só. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer calor forte. Isso nos lembra um pouco do Êxodo, né? Do cuidado de Deus no Êxodo. Mas aqui tem algo mais. No 17, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que beleza isso daqui e como que é a imagem do pastoreio novamente aqui, né? Se cumprindo de forma plena. Com um detalhe, né? O pastor aqui ele é chamado de Cordeiro, porque é o Cordeiro Jesus, obviamente, mas é interessante porque isso nos leva a pensar. Geralmente o cordeiro é pastoreado e o pastor é um diferente. Aqui o pastor está de tal modo identificado com aqueles que ele pastoreia que ele também é um cordeiro, né? A encarnação é isso. É Cristo que precisa e quer nos pastorear, fazendo-se um como somos nós, né? Um entre nós, para nos fazer chegar ao devido lugar, né? Ao nosso aprisco final, digamos assim, que é o novo céu e nova terra. Que bonito isso, né? Que bonito e como isso recupera também as águas. Se lá no Salmo 23 eram águas de descanso, essas águas de descanso aqui, elas realmente nos fazem descansar absolutamente de toda canseira e de toda sede que não voltará mais, porque são fontes da água da vida que esse pastor Cordeiro, pastor Jesus, nos oferece, né? As quais ele quer nos guiar. Isso para mim é das coisas mais bonitas e consoladoras que há no texto bíblico. Então, vocês acham que já têm a ideia total do que eu estou dizendo, de aonde eu quero chegar, né? Mas antes de fazer um fechamento, convém a gente dar uma mínima olhada na segunda parte do Salmo,
que deixa de ser o salmo do pastor aqui, né, do dos versículos finais aqui, e passa a ser o salmo do anfitrião que recebe seus hóspedes, né? Deus nos recebendo como hóspedes em sua casa para sempre, né? Veja como tem aqui já, nesse modo de ler, que é a tradução da Nova Almeida, já tem uma perspectiva escatológica bem explícita até, porque eu habitarei para sempre na casa do Senhor, né? Isso não é um habitar de estar um tempinho durante a minha vida terrena simplesmente. Mas leiamos só um detalhe: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E de novo eu quero olhar com vocês para trás e para frente, para o Êxodo, ou seja, o salmista também olha, né, para a Torá. Isso é importante, eu nem disse isso, né? Mas o livro dos Salmos, ele tem uma consideração muito grande pela Torá, né, pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Tanto é que o primeiro salmo, o Salmo 1, já fala da Torá, né? Na sua Torá medita dia e noite. Mas então, e o que tem a ver preparar uma mesa com o Êxodo, né? O Êxodo não tem mesa. Mas veja que no Salmo 78, eu convido você a abrir comigo até lá também. No Salmo 78 tem algo muito interessante, porque ele fala do Êxodo, ele fala do povo no Êxodo, deixa eu achar aqui, 78, versículo 19. E há uma pergunta aqui, né? As pessoas reclamam, né? As pessoas no deserto pecam contra Deus porque reclamam, e o Salmo 78 diz o seguinte: falaram contra Deus dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? E o verbo aqui é exatamente o verbo, né? E a expressão como um todo, preparar uma mesa, é exatamente a expressão que está no Salmo 23, aqui no Salmo 78, falando do Êxodo. E o pessoal pergunta: será que Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? E é claro que ele pode, né? É claro que ele fez isso com o maná. Quando o salmista olha para trás, ele vê isso acontecendo no Êxodo novamente, mas há também uma expectativa de que isso aconteça de forma plena no futuro. Todos sabem, né? O banquete escatológico, o banquete celestial, é muito lembrado que Deus nos recebe na glória, digamos assim, com um banquete festivo. E a gente deveria ler e deve ler aqui Isaías 25. Procura na sua Bíblia Isaías 25, porque eu acho que vale muito a pena, porque ele vai nos ligar ao Salmo e ao Apocalipse ao mesmo tempo, né? 25, de 6 a 9. Apocalipse 25, de 6 a 9. Eu espero que todos estejam vivos e dispostos ainda, né? Eu sei que hoje nós estamos lendo muito, mas não tem nada melhor do que ler o que Deus nos deixou para ser lido, porque isso nos alimenta a fé. Isaías 25, de 6 a 9. E eu leio assim, olha só. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Apocalipse, né? Nós lemos essa expressão lá no Apocalipse há poucos minutos. E tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse trecho que fala do desfecho escatológico, da vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo, como tudo se faz pleno, ele também começa com essa menção a Deus preparando para nós uma mesa, né? Um banquete, o banquete escatológico, o banquete festivo da nossa chegada para a vida eterna. Isso é lindo, né? É lindo. Eu acho ler o Salmo 23 assim
nos ajuda a veja bem, não deixar de valorizá-lo para o nosso dia a dia, né? Não que nós vamos nos esquecer de que o Salmo 23 fala do cuidado de Deus conosco no dia a dia. Isso é verdade também, mas não ficar restrito a isso, porque no nosso dia a dia, mesmo com o cuidado de Deus, nós vemos muitas dificuldades, nós ainda vemos pedras, ainda vemos sol quente e canseira, né? Num sentido figurado. E em tempos difíceis como esse que nós atravessamos, isso é bem verdade, mas o Salmo 23 nos aponta para uma realidade além desta aqui, né? Ele nos aponta também para o que Deus nos promete para ser cumprido com a segunda vinda de Cristo. E aí então é isso que eu queria conversar com vocês, né? Ler o Salmo 23, olhando para o Êxodo, olhando para a vida presente, mas também olhando para a escatologia, para o que é prometido também ali. E esse cuidado de Deus, e aí eu estou realmente concluindo nos próximos minutinhos aqui, para a gente poder orar, mas esse cuidado de Deus, eu queria dizer, ele acontece também na vida da igreja, né? O Salmo 23 nos lembra outra coisa, ele nos lembra também do sacramento do batismo e da Santa Ceia. A primeira metade nos lembra do batismo com as águas de descanso e as águas que nos trazem o descanso verdadeiro de descansar das nossas obras o batismo, né? E a segunda parte, que tem esse preparas-me uma mesa, nos lembra certamente da mesa do sacramento do altar da Santa Ceia, que é, de certa forma, também algo que nos remete à mesa escatológica, à mesa que Deus nos promete nos tempos do fim, né? Porque a gente participa e tem comunhão com o corpo e sangue de Cristo na vida presente, nós teremos comunhão com Deus como seus hóspedes eternos para habitarmos para sempre no novo céu e nova terra com Ele, não é isso? Até aqui era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Vejo que alguns permaneceram bravamente durante esses 45 minutos de muita leitura, né? Espero que tenham conseguido acompanhar, escutar ou ler junto, e que isso traga a vocês uma reflexão que vá além deste momento, né? Que a gente possa continuar refletindo sobre essas palavras do salmista e essas palavras de Deus, né? Essas palavras que Deus nos traz nesta noite e neste tempo. Antes da oração, eu vou dar boa noite aqui para minha querida amiga e irmã Oldina, lá de São Leopoldo. Que Deus a abençoe também ricamente. Aqui o Fernando, né, ele comenta da pregação do pastor Tardelli, aqui do Rio de Janeiro, né? Pastor Tardelli, em sua pregação no domingo, fala que Cristo é o pastor que se faz cordeiro para nos fazer de cordeiros a pastores, para conduzir outros para a sua palavra. Que bonito isso, né? Muito bom, muito bom. O tema, realmente, Fernando, o tema do quarto domingo de Páscoa é maravilhoso, né? Eu digo que foi até difícil, e é difícil até, escolher um texto para aprofundar mais, né? Porque realmente é um banquete, né, de certa forma, de textos, de verdades lindas. A Neide diz aqui, né, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, isso é confortador. E é muito confortador mesmo, né, porque a nossa vida aqui, ela é cheia de finitude e precariedade, né? E quando a gente lê isso, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, eu estou lá com Ele que me supre tudo e sem precisar deixar de estar ali, né? Ele me aceita nessa casa dele por meio de Cristo. Isso é muito bonito, isso é realmente maravilhoso, né? E que bom que a gente pode se lembrar dessas palavras nesta noite. Pois então, vou dizendo que Deus abençoe cada um de vocês. Uma pena a distância e a gente não poder fazer esse estudo aqui, tomando um chá e comendo uns biscoitos, mas quem sabe um dia a gente faça isso, né? Pelo menos alguns de nós. Quem sabe no ano que vem isso possa acontecer.
É isso, né? Vamos orar, nós vamos orar hoje por tantas pessoas que passam dificuldades, que caminham pelo vale da sombra da morte. Eu quero orar hoje pelo pai do Mailer, que o Mailer é pastor estagiário aqui no Rio de Janeiro, aqui em Duque de Caxias, e o pai dele contraiu o Covid, estava mal no hospital, agora há uma certa expectativa de que ele melhore e continue melhorando, mas nós queremos orar por ele, por todas as pessoas enlutadas, por tantas pessoas, na verdade, não só o pai do Mailer, né, mas tantas pessoas que estão enfrentando essa doença e outras tantas, né, que às vezes pessoas encontram até dificuldade de tratamento para suas doenças, dificuldade de ter segurança para ir ao médico, para ir ao hospital, para fazer um exame diagnóstico. Há muita aflição no mundo, né? Por mais que, graças a Deus, nós tenhamos suprido as nossas necessidades, nós olhamos para os lados e vemos aflição. E isso nos leva também a orarmos a Deus e a clamarmos a Ele. Se não há mais nenhum motivo extra, né? Não sei se alguém escrevesse aqui, nós poderíamos orar também, mas se não há outro motivo específico, eu convido você a se unir em oração comigo assim. Querido Deus, nós te agradecemos por este dia, por esta noite, por este tempo de estarmos juntos em comunhão com a Tua Palavra, que nos alimenta, nos conforta, nos nutre a fé e nos leva a viver uma vida mais plena, confiante e apegados a Cristo. Abençoa, Senhor, cada pessoa que aqui esteve participando deste estudo, abençoa também suas famílias, abençoa-nos em cada cidade que aqui está representada. Cuida de nós como bom pastor, cuida de nós e apacenta-nos, porque é verdade que muitas vezes nós queremos percorrer caminhos estranhos e caminhos inadequados e dependemos do Teu guiar, dependemos do Senhor a nos conduzir para que cheguemos tranquilos e firmes na fé ao porto seguro que é o reino eterno do Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que sofrem aflição por doenças diversas, especialmente eu menciono hoje o pai do meu colega Mailer. Abençoa-o e restaura a sua saúde, abençoa também todos os familiares de pessoas enfermas, para que tenham paz no coração, apesar de tanta dificuldade, e encontrem conforto nas Tuas palavras. Encontrem, por exemplo, conforto no Salmo 23, esse texto tão bonito que o Senhor nos legou. Muito obrigado por isso, Senhor, por nos acompanhar nos desertos da vida, por não nos abandonar e por garantir a nós um futuro muito diferente e perfeito, livre de todo sofrimento, quando nossas lágrimas todas serão enxugadas e a morte será tragada. Alimenta a nossa fé e conduze-nos sempre, ó bom pastor, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. É isso então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês e na semana que vem, certamente temos outro estudo por aqui. Eu não sei o tema ainda, né? Não é um estudo que acontece no fim de semana e acontece de novo aqui. Na semana que vem é um estudo inédito, entre aspas, eu digo. Mas certamente é palavra de Deus e palavra de Deus nos alimenta e não é vã, não é vazia. Bênção de Deus, obrigado pela companhia e até a próxima.